Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar trabalhando mais diretamente o versículo anterior, o versículo de número 16, onde Jacó, ele desperta do sono e ele faz essa afirmação: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu estava lendo essa passagem ainda no ano passado, no meu momento de devocional, e eu cheguei nesse texto e comecei a ler o livro de Gênesis, e cheguei nesse capítulo e cheguei nessa passagem, comecei a ler uma passagem que já lemos já algumas vezes, e aí quando eu cheguei nesse versículo 16, e aí foi aonde o Espírito Santo começou a trabalhar em mim essa palavra, eu olhei e falei: Jacó, com a linhagem que tem, da onde veio, da raiz que ele tem, como que ele consegue fazer uma afirmação dessa? O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E aí eu tomei a liberdade de entrar no tribunal, sentei na cadeira de juiz e sentenciei Jacó. Eu, naquela tarde ali, fazendo o meu devocional, eu falei: Jacó, estou te sentenciando, cara. Você é um homem que vem da linhagem que você vem, com as raízes que você tem, com as experiências que você tem. Você consegue fazer essa afirmação? E aí a palavra começa a se originar, porque eu recebo no meu coração e de uma forma muito clara eu escuto o Espírito Santo me dizer e me fazer uma pergunta. E a partir dessa pergunta, eu comecei a aprofundar e a preparar essa mensagem, que está sendo, na verdade, lapidada já há alguns meses, e o plano de leitura desse ano agora já me fez preparar mais alguma coisa para ela. Mas eu ouvi uma voz que me fazia a seguinte pergunta: será que hoje você não faz a mesma coisa? E aí foi duro demais para mim. Eu parei e falei. E aí eu voltei no texto de novo. E eu falei: Jacó chega,
ele está fugindo de uma perseguição, Esaú quer pegá-lo, ele está nesse momento de fuga, ele está no deserto, o texto vai me dizer que o local que ele vai dormir é deserto, que o travesseiro que ele tem é pedra, que nada é favorável. Nada é favorável. Mas aí ele deita, pega no sono, e aí ele começa a receber no sonho palavras de Deus. Jacó, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo nas tuas empreitadas. Jacó, eu vou fazer você bem-sucedido, a sua posteridade vai ser grande. E depois que ele começa a receber todas essas benécias de Deus, começa a receber, ouvir todas essas benécias de Deus, ele desperta do sono, e aí ele professa isso. O Senhor está nesse lugar. Mas aí a pergunta que veio ao meu coração: e quando Jacó deitou, o Senhor não estava naquele lugar? E quando Jacó chegou naquele lugar, o Senhor não estava naquele lugar? E aí o Espírito Santo me perguntou: será que hoje você não tem feito igual, Cláudio? E aí eu parei, refleti e falei: algumas vezes, Senhor. Algumas vezes. Quantas vezes, amados? Quantas vezes nós temos entrado no tribunal para defender a nós mesmos? Nós somos o nosso advogado de defesa. E aí, eu posso te afirmar que todas as vezes que nós chegamos a esse lugar, quando você começa a se preparar para chegar a esse lugar, o Senhor já estava. O Senhor já estava aqui. Hoje, quando você imaginou chegar a esse lugar, o Senhor já estava aqui. O Senhor já estava preparando essa atmosfera para esse louvor fluir, para fazermos o nosso melhor culto, para entregarmos a Deus essa noite o nosso melhor culto. O Senhor já estava aqui. Mas aí nós entramos nesse tribunal e nós vamos defender a nós mesmos. E quantas vezes a gente talvez pode chegar a esse ponto que Jacó chegou. Por quê? Porque nós vamos nos defender com Deus, e eu queria colocar para a igreja com muito carinho, com muito amor, que essa palavra não é uma palavra para confrontar você. Essa palavra talvez seja a palavra que Deus está trazendo para nos alertar, para que venhamos abrir os nossos olhos, porque está acontecendo. O momento que nós estamos vivendo está acontecendo assim. Muitas das vezes você vai escutar o irmão, ouvir o irmão no término do culto, e o irmão ele vai fazer, às vezes, algumas afirmações do tipo: pastor, como adorar, como me derramar, como me alegrar diante do Senhor, se hoje eu fui no médico, fui lá entregar o meu exame, e o diagnóstico completamente contrário, pastor. Ao conversar com o médico, o diagnóstico foi completamente contrário daquilo que eu esperava. Foi desesperador para mim. Pastor, como chegar na igreja e adorar e me derramar, se o que eu mais quero durante algum tempo é arrumar o meu emprego e o emprego não aparece? Pastor, como adorar e me derramar diante de Deus,
Como prestar o meu melhor culto para Deus, se a minha empresa, se a minha loja, se o meu comércio não está faturando aquilo que eu necessito para não fechar no vermelho? Pastor, como adorar se lá em casa as coisas estão completamente viradas de ponta cabeça? Se o marido não me compreende, se a esposa não me entende muito bem, pastor, como chegar diante de Deus? O que eu tenho para trazer para você, e foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que nada do que nós colocarmos como desculpas para Deus vai amenizar a nossa sentença. Tudo que eu possa apresentar e colocar diante de Deus não vai ser favorável para mim. Porque se o diagnóstico da minha saúde é contrário, se o meu comércio, a minha loja, se o meu trabalho não aparece, se o meu comércio não fatura muito bem, se a minha família não está boa, o Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte: Deus continua sendo digno de louvor, digno de adoração e digno de glória, e não vai deixar de ser, porque o meu corpo está doente, porque o meu corpo está enfermo. Eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém, mas a dor, cada um de nós temos as nossas. O que nós precisamos atentar é que quando chegamos a esse lugar, a verdade é que nós nos predispomos a adorar alguém que é santo, adorar alguém que é digno e adorar alguém que sempre será merecedor do nosso melhor. E aí, quando nós estamos presos às circunstâncias, quando nós estamos presos às nossas situações, corremos um sério risco de prestar um culto pobre, miserável para Deus. Me perdoa, amados, mas foi o que o Espírito Santo primeiro, ele me esbofeteou a mim, em casa, lendo esse texto. Eu primeiro apanhei. E hoje, colocando no esboço, eu falei quantas vezes na verdade nós escutamos os pregadores, e o nosso pastor tem esse costume, né? Ele diz que primeiro ele prega para ele. E hoje eu, preparando esse esboço, falei, mas na verdade tem que ser assim mesmo. A verdade tem que ser assim, porque a palavra vem primeiro para quem está recebendo ela. Nós lemos o versículo, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então ela corta dos dois lados. Ela vai cortar aí, mas ela corta aqui também. Eu também tive a necessidade de parar e pedir perdão e falar: Deus, me perdoa, porque muitas das vezes as circunstâncias têm influenciado no meu culto que eu venho te prestar. E nada que eu possa colocar diante do Senhor vai ser favorável a mim. Senhor, o Senhor nem imagina como é que são os meus filhos em casa. Amados, Deus vai continuar sendo Deus, digno de honra, digno de louvor e digno de adoração. Isso vai independer de você estar passando por um momento feliz, um momento triste, de um momento de dor ou de um momento de alegria. Deus não vai mudar a sua essência. Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar no trono de glória, esperando o seu louvor, a nossa adoração. Isso não vai mudar. É possível. Pastor, o senhor está ministrando isso nessa noite? E é possível que nós, que somos cristãos, que viemos à casa de Deus, é possível chegarmos a esse ponto? Aí é onde eu falei que, estudando o plano de leitura desse ano, eu cheguei a um texto, e eu quero compartilhar esse texto com você. E eu não passei, eu esqueci de passar ele para a mesa, mas se a mesa não conseguir colocar, a gente lê ele aqui. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 7. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 17, versículo de número 7. Já está aí? Amém, obrigado, amado. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: olha o que esse povo
que acabou de passar pelo Mar Vermelho, acabou de passar pé enxuto por mar, acabou de olhar para trás e ver todo aquele povo que o perseguia sendo naufragado no mar, sendo destruído no mar. Eles contemplaram tudo isso, e como foi ministrado alguns dias atrás pelo nosso pastor, chegaram a um lugar onde as águas eram amargas, e aí Moisés recebe de Deus uma palavra e joga uma árvore naquela água, as águas se tornam doces. Eles estão vivenciando tudo isso, eles estão vivenciando o Deus de milagre a cada momento, dessa caminhada, dessa trajetória deles. E aí eles conseguem fazer esse questionamento: está o Senhor no meio de nós ou não? Seria até um pouco compreensível se não fosse feito por um povo que está acompanhando de Deus, dia após dia, milagres. É diferente conosco? É diferente conosco? Ou o Senhor parou de operar milagres no nosso meio? Ou a igreja do Senhor não contempla mais milagres? Estava conversando com um amigo, e ele estava me passando uma informação de um conhecido, comprou um carro, 0 quilômetro, colocou no seguro. Mas, ao olhar, eu não sei se realmente estava acontecendo, ou se ele imaginou que fosse um arrastão. Então ele pega numa via, vira o carro, para tentar fugir na contramão. E aí vem um caminhãozinho, pega esse carro pelo lado do motorista completo, ele chapa o lado do motorista, ao ponto do banco do motorista colar no banco do carona. E aí, o que a gente vai deduzir? O motorista morreu. Não. Alguns leves arranhões. Deus continua operando milagre? Deus continua fazendo milagre? Então, nós nunca vamos ter o direito de fazer um questionamento como esse. Deus está ou não? Deus está fazendo ou não? Deus verdadeiramente está do meu lado? Nós lemos em Hebreus 13, 5, e é um texto que um versículo que eu sou apaixonado, porque em todos os momentos da minha vida, quando as coisas começam a apertar um pouco, é um dos versículos que vem ao meu coração. Cláudio, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou contigo, cara. Eu estou contigo. Chega nos momentos de dor, chega no momento de sofrimento, chega no momento onde as coisas apertam, chega no momento onde a cabeça está titubeando. Parece que eu escuto Deus falar esse versículo constantemente ao meu coração. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te abandonar. Eu estou contigo, eu estou do teu lado. E eu não precisa colocar. Eu tenho 3 textos que a palavra de Deus vai mostrar para nós que é possível, em meio às adversidades, nós prestarmos o nosso melhor culto. Fazermos o nosso melhor, ofertarmos o nosso melhor para Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, não precisa colocar na tela, é a história de Josafá. Uma história já bastante conhecida, está em 2 Crônicas, capítulo 20. A história vai dizer para mim que Josafá vai receber um comunicado que está se formando um grande exército. E esse exército, a função deles é esmagar Josafá e o povo que ali estava. E Josafá numericamente está inferior. E a gente olha e vê que Josafá é um rei que fez as coisas segundo o coração de Deus, mas agora ele vai passar por um aperto. Agora ele vai passar por um momento de adversidade. Ele tem medo. O início do texto vai dizer que Josafá teve medo. Mas ele começa a buscar ao Senhor. Aqueles que não sofrem com essa insensibilidade de sentir Deus, de poder contemplar Deus,
E a nossa oração a cada dia precisa ser essa. Não somente quando entramos no santuário para adorar ao Senhor, mas em todos os lugares onde estivermos. Deus, que eu seja sensível ao que o teu Espírito quer me falar. Deus, que eu seja sensível para poder contemplar o que você está fazendo a favor de mim, da minha família. Eu não consigo deitar um dia para dormir sem pedir, Deus, obrigado, porque mais um dia o Senhor cuidou não somente de mim, mas o Senhor cuidou da minha esposa, cuidou da minha filha, cuidou do meu genro, cuidou de toda a minha família. Mais um dia o Senhor prepara um milagre para a gente, porque é inevitável. Todas as vezes que eu paro e começo a contemplar a beleza de Deus, as maravilhas de Deus, eu sempre costumo perguntar para Deus, Deus, por que tanto amor? Que amor é esse que o Senhor sente por mim, Deus? E às vezes eu, como meio que doido, sozinho na minha casa, eu tenho esse diálogo com Ele. Deus, num momento onde nós estamos cercados de pessoas que falam sobre crise, que amor é esse, Deus? Porque Deus cuida do espiritual, mas Deus também cuida do material. Então nós estamos inseridos num contexto de uma comunidade, no centro de uma comunidade, e por ser comércio, automaticamente a gente já faz algumas contas. Está aí o pastor Alexandre, que também é um comerciante. Então, por exemplo, as crianças entraram de férias, a gente dá mais um tempinho e vai travar até o retorno das crianças, as coisas vão complicar. Tem aí as festas de final de ano, a gente vai dar uma tapeada, mas no início do ano, nas 2 primeiras semanas do ano, a coisa vai ficar complicada. Então a gente aperta nas compras, a gente segura. Eu e minha esposa sentamos e conversamos sobre isso. Para nossa surpresa, as 2 semanas de janeiro foram as mesmas semanas que nós trabalhamos todo o mês de dezembro. Deus foi estendendo a mão e foi abençoando. Deus foi estendendo a mão e foi abençoando. E eu falo, Deus, que amor é esse? Porque a gente olha, eu estou inserido dentro de um contexto de uma comunidade, moro lá dentro. E aí você olha, né? É algo tão barato, um salgado tão barato, um suco tão barato. E a gente vê no final do dia que Deus estendeu a mão e mais uma vez nos abençoou. Josafá, ele tem medo, mas ele começa a buscar ao Senhor. E o que me apaixona nessa história de Josafá, é que Josafá, ele rasga o coração para Deus, e em dado momento ele fala assim, Senhor, eles são muito mais do que nós. A situação é completamente adversa. Senhor, nós já nem sabemos o que vamos fazer mais. Mas Josafá, ele tem umas saídas assim, algumas coisas. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto que apaixona, porque tem uns detalhezinhos nele, que Josafá vai dizer assim, Senhor, nós já não sabemos nem mais o que vamos fazer. A situação está tão complexa, que nós não sabemos mais o que vamos fazer. Mas, Senhor, os nossos olhos continuam postos em Ti. Nós estamos olhando para o alto. Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Vem vitória, é o Senhor. Vem livramento, é o Senhor. Josafá, ele tem a noção exata de quem é o Deus que ele serve. Se você for um pouco mais à frente, aí você chega no capítulo de número 32, você vai ver que um outro rei, agora por nome Ezequias, vai sofrer uma afronta de Senaqueribe. Senaqueribe, ele está com a intenção de não somente amedrontar o povo, mas quando ele começa a amedrontar o povo, Ezequias se levanta e diz para o povo,
O mesmo Deus que nos guardou vai continuar nos guardando, não esquenta com o que ele está falando não, os planos dele serão frustrados, mas aí ele começa a aumentar a pressão, e agora já não é mais só uma pressão verbal, ele escreve algumas coisas que vai tentar colocar Ezequias para baixo. Mas aí, o que eu e você, o que nós, igrejas hoje, nesses dias que estamos vivendo, o que na verdade nós precisamos fazer quando nós estamos sendo confrontados, quando os problemas estão sendo muito, quando as adversidades têm se levantado como gigantes, que nós já não estamos mais conseguindo enxergar a solução. Precisamos fazer como Ezequias. Ezequias pegou a carta, é a afronta, Ezequias vem no altar e coloca: Senhor, está aqui, ó. Peleja por mim. A verdade é que cada um de nós cristãos precisaríamos, talvez a Bíblia toda, mas alguns textos em especial. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a segunda parte, deveria ser um texto que estaria colado em todos os cômodos da nossa casa. Para que onde nós formos, no momento que estivermos passando, sabemos que Deus não vai nos deixar, que Deus não vai nos desamparar, isso independente da situação. Pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo lá em casa, amém? Pode ser a situação mais complexa que você esteja vivendo, mas Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar sozinho. Ele não pode contrariar a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Um outro texto, está em 1 Reis, capítulo 19, e eu hoje, eu sempre separo um momento do dia para poder fazer ler, e eu criei um hábito que foi comprar o Pão Diário. É um livrozinho que tem de uma leitura para você. Então, todo dia eu me obrigo a ir na palavra. Eu me obrigo, agora não somente pelo plano de leitura, mas eu me obrigo a ir na palavra, porque esse Pão Diário é todo dia, né? Então, todo dia você tem que estar lendo ele. Então, como eu estava de 1900 e não sei lá quanto, já estava pelo 4º ano seguido, eu falei, vou trocar. Já está na hora, o bichinho já está descascando já. E aí eu troquei, não pelo atual, mas troquei por para mim, novo, né? E aí, no dia de hoje, está me falando sobre esse texto. Elias, ele está no confronto, ele mata os profetas de Baal, o homem está na unção, está no azeite, está no óleo, e daqui a pouco ele recebe uma ameaça. Jezabel manda um recado para ele e fala assim, olha, faça os deuses comigo, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com você o que você fez com eles. E aí a palavra de Deus vai dizer para mim que Elias se apavora, Elias se desespera. Elias quer deserto e Elias vai embora para o deserto. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que quando a gente quer ir para o deserto, Ele não impede, Ele permite que a gente vá para o deserto. Que aí então vai. Só que o lindo do texto, que se você tiver a oportunidade de ler em casa, é que Elias está caminhando para o deserto, e a palavra vai dizer que o anjo chega para ele e fala assim, Elias, come. Não é Elias que vai para Deus. Deus vai até Elias. Elias come. Amém. Aí ele deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. Aí vai continuar o texto, vai chegar um versículo que vai dizer assim, come de novo. E vai dizer assim, a força daquela comida, com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias, 40 noites. Queridos, o Deus a quem servimos, mesmo quando nós estamos acreditando que estamos sozinhos, Ele faz questão de nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Elias, 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 deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Tu está achando que tu está sozinho, porque Elias, o que Elias está colocando ali é o seguinte, não valeu a pena eu ser fiel até aqui. Será que isso às vezes passa pelo nosso coração? Será que isso às vezes passa pela nossa cabecinha? Poxa,
fiel, vindo na igreja, dizimista, ofertante, participando da obra, visito no hospital, culto nos lares, eu estou lá e estou. Misericórdia, será que está valendo a pena tudo isso? É o que Elias está fazendo. É que o querido Elias está fazendo ali. E aí Deus olha, esse Deus de amor, de graça, de misericórdia. Assim, no deserto ele vai morrer. Vou mandar alimento para ele. E Deus alimenta Elias no deserto. Deus não desampara, amém? Você pode olhar para essa pessoa que está perto de você e falar assim: Deus não te desampara. Não te desampara. Queridos, nós já vamos partir para o final dessa mensagem. Eu acredito que isso seja um alerta de Deus para nós. Todas as vezes que as circunstâncias me aprisionam, eu corro um sério risco de ofertar a Deus não um culto que Deus está esperando como oferta. Jacó, ele chega naquele momento e ele faz essa declaração: Deus está aqui, Deus está nesse lugar aqui que eu dormi. Mas eu não sabia. E às vezes, nós podemos chegar num lugar como esse, participar de um momento de louvor como esse, sermos ministrados por uma grande palavra, trazermos até uma boa oferta, como obedientes que somos, dizimarmos ao Senhor, mas corrermos o risco de chegar no final e falar assim: Deus estava ali, mas eu não consegui sentir. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de sairmos da nossa casa, de pegarmos as nossas conduções, sejam carros, sejam vans, sejam ônibus, chegarmos a esse lugar, voltarmos no término desse culto e não conseguirmos participarmos de uma íntima comunhão com Deus. Talvez você não vai ser aquele que vai gritar, talvez você não vai ser aquele que vai de uma forma mais, espontânea, mas da sua forma. O que você precisa é, quando chegar a esse lugar, ofertar o teu melhor culto. Entregar a Deus o teu melhor culto. E aí eu quero fechar essa pregação com outro texto que está um pouco mais à frente. Porque eu coloquei para Deus: Senhor, tá. E se nós enveredamos por esse caminho, qual é o caminho que nós podemos pegar, Senhor, para sairmos dele e voltar para um culto que verdadeiramente te agrada? Aí o Senhor falou para mim: vai um pouco mais à frente. Você está em Gênesis 28. Gênesis capítulo de número 32. Gênesis 32, capítulo 22. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Travou aí? Vamos ler então na Bíblia. Gênesis capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22. 22. Levantou-se naquela mesma noite. Esse é o mesmo Jacó. Esse é o mesmo Jacó. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro,
fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Qual o caminho? É como eu falei, antes de trazer a palavra e ministrar elas para você, lá em casa, a minha filha, a minha esposa, elas costumam acompanhar, por exemplo, eu recebo o convite no domingo. Domingo à noite eu estava chegando na igreja e recebi o convite. Amados, eu não sei quanto a outros pregadores, eu creio que aconteça a mesma coisa. A semana já não é mais a mesma para mim. Eu fico numa tensão muito grande. E a minha esposa e minha filha olham e falam: caramba, terça-feira, só para que você tenha uma noção, terça-feira eu deitei à tarde, a gente acorda muito cedo lá. A gente abre a loja antes de 6 horas da manhã. E a gente vai até 10 horas da noite, às vezes, trabalhando. E quando chega 1 hora da tarde, eu almoço e vou dar uma repousada para retornar 4 horas, para ir até o final. E aí eu deitei, e o cérebro não parava. Eu deitei, e pensando em muitas coisas que tinha que fazer, e aí eu comecei a me ver em cima do púlpito, pregando para a igreja. Eu falei: mas Deus, eu preciso dormir, eu tenho que descansar, eu vou trabalhar daqui a pouco de novo. E eu fico, assim, numa tensão muito grande, quando eu recebo um convite como esse. E a minha esposa: poxa, cara, mas já está tanto tempo, você precisa relaxar, mas eu não consigo. Eu fico numa tensão muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande subir no lugar como esse, olhar para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, e ministrar algo do coração de Deus para essa igreja. Então eu fico assim numa tensão muito grande, E antes que você receba essa ministração, eu fui ministrado. Então, que você receba essa palavra dessa noite, talvez como um alerta para você. Não está aqui alguém que tem a mínima possibilidade de tentar efetuar um julgamento para você, porque eu sou igual a você. Porque eu padeço dos mesmos problemas que você. Porque eu sou limitado como você também é limitado. Então eu não estou aqui para aprontar o teu erro, eu estou simplesmente aqui para alertar a você. Corremos um sério risco que quando estamos presos às circunstâncias, não prestarmos o culto que verdadeiramente Deus merece, na sua grandeza, na sua essência. E aí eu perguntei: Deus, então qual o caminho que nós fazemos então? Qual o caminho que precisamos percorrer para esse retorno? E aí o Espírito Santo falou: vai para o val. Vai para o val. Vai para o val, porque se as suas circunstâncias estiverem te travando, porque veja só, aquele que deitou em meio à perseguição, em meio à fuga do seu irmão, que deita e a pedra é um travesseiro, que deita e o deserto é o lugar onde ele vai passar a sua noite, esse mesmo agora, ele está dizendo assim: olha, eu que não observei naquele momento que Deus estava
Agora eu contemplei Deus face a face e não morri. Mudou tudo. Porque o anjo vai perguntar para ele: ei, como é que é seu nome? Ele vai falar usurpador, aquele que dá volta, aquele que trapaceia. Aí o anjo vai dizer para ele: não, agora mais não, agora mais não. Você prevaleceu na sua luta, você foi para o val e valeu a pena você ter ido. Eu mudei você, cara, eu mudei o seu caráter, eu mudei a sua personalidade. Agora você é Israel, agora você é príncipe. Talvez o que tem necessidade de acontecer comigo, com você, com alguém que esteja aqui, talvez é irmos hoje ao val, é travarmos essa luta. Senhor, que as circunstâncias não me impeçam de chegar à tua casa e te render o melhor culto, e te entregar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração.